sou a Kátia, do Rogério. Eu sou o Rogério da Kátia. Nós estamos casados há 22 anos, estamos há 30 anos juntos, temos 2 filhas. Nossas filhas são a Ana Júlia, que está com 21 anos, e a Ana Flávia com 20. Temos mais 3 que vieram depois de consideração, que é a Ana Carolina, o Everson e o Edemilton. Eu estava infectado, foi no final de agosto, né? E calhou de eu tomar a segunda dose da vacina. Então, quando eu senti os sintomas, eu achava que era uma reação à vacina. Então, eu demorei um pouco para procurar o hospital, né? A gente procurou o hospital quando eu percebi que eu estava ficando sem ar mesmo, sem força para fazer as coisas, eu não conseguia comer, né? E na mesma época, a Kátia e a Ana Flávia também pegaram, né? Elas estavam um pouco melhores que eu, mas a gente achava que era a reação, né? Mas não era, a gente estava infectado mesmo. E aí eu procurei o hospital e aí fizeram o exame e constatou que eu estava com Covid, não era só a vacina não. Fui internado, me passaram para uma UTI Covid, eu ficava no quarto com outro senhor, e aí começou com aquele oxigênio que põe o tubinho no nariz, né? Ele não funcionou, aí tentaram uma máscara com oxigênio também, não funcionou, e depois que eu tentei a máscara, naquela noite, o senhor que estava ao meu lado, ele faleceu. Então, assim, eu fiquei bem assustado com tudo aquilo, né? Porque houve a movimentação dos médicos, ele teve uma falência, né? Tentando reanimar e tal. Então foi bem difícil. Aí no dia seguinte, a psicóloga do hospital veio conversar comigo, falou, ó, os tratamentos que a gente tentou não deram certo, você vai precisar entubar mesmo. Aí eu falei, não, se é o que tem que fazer, é o melhor, tal. Ela falou, a equipe médica se reuniu e decidiu que é o melhor. Perguntei como ia ser o procedimento, ela me falou que eu ia ser sedado, né? Eu não ia ver nada. E foi o que aconteceu, eles me sedaram, eu apaguei e a partir daí eu não vi muito o que aconteceu lá no hospital. Eu achava que ele não ia conseguir voltar. No primeiro dia, quando o médico falou, né, que talvez fosse entubar, eu tinha medo. Porque eu falava assim, se ele entubar, ele não volta. Eu tinha, né, no primeiro momento eu tinha isso comigo. E aí quando no dia seguinte o médico me ligou e falou, olha, infelizmente não teve outro jeito, nós precisamos entubar. Minha primeira reação foi desespero mesmo, assim, fiquei muito entristecida e eu estava no meu pior dia da Covid também, muito fraca, com muitas dores no corpo. Então, eu acho que isso também, o meu emocional já estava também muito abalado, né? Então, assim, a primeira notícia para todo mundo da intubação dele foi bem desesperadora. E teve uma quarta-feira que não ligavam para dar notícia, não ligavam, e a gente já estava muito apreensivos, todo mundo me ligando e perguntando, e falando, não tinha notícias, né? E quando a médica me ligou, a primeira coisa que ela falou assim, olha, Kátia, ontem o Rogério fez a primeira hemodiálise, e durante a madrugada ele teve uma parada. E a hora que ela falou isso, a ligação caiu. E eu não sabia o que tinha acontecido depois dessa parada. E aí você não liga, você tem que esperar eles retornarem a ligação. E foram, acho que foi coisa de 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. E aí ela ligou e falou, olha, ele teve uma parada, ele precisou ser reanimado, ele, na hora da confusão toda, ele tirou o tubo, né, ou eles tiraram sem querer o tubo que ele estava, ele precisou ser reentubado, e ele está com ar no pulmão, e ele está com um dreno no pulmão, e foram muitas informações ruins, uma bactéria nova, foi assim, um dos piores dias da evolução dele, sabe, ele ficou muito ruim. E foi um dia muito, assim, difícil para todos nós, né? Eu estava trabalhando, olha, o pessoal que estava ali, todo mundo chorou comigo, assim, foi muito. E a gente saber que era muito grave, porque logo que ela me contou tudo isso, ela falou assim, você gostaria de fazer uma visita para ele?
E eu falei: "Claro, gostaria". Aí ela falou assim: "Então eu vou tentar organizar uma visita para amanhã", né. E a gente tinha algumas pessoas da área da saúde acompanhando tudo isso, né, que estavam na ala covid de outros hospitais, e quando a gente passou esse relatório de que teria uma visita, possível visita, ela me ligou e falou: "Olha, eu não queria te desanimar, mas quando eles ligam é porque a pessoa já eles não têm mais o que fazer. Então você se prepara, porque o Rogério provavelmente não vai conseguir superar tudo isso". Então eu acho que esse foi o pior dia de todos os dias. Eu tinha, né, como eu disse antes, eu achava que foi quando ele entubou, mas essa quarta-feira foi a pior, porque as notícias eram as piores e as expectativas eram zero. Sempre que eu colocava o relatório dele, eu falava que eu sentia como se Deus estivesse carregando a gente no colo. E foi exatamente assim que eu me senti em todos os momentos, porque no começo a gente estava isolado, eu e a Ana Flávia. E quando o Rogério entubou, as pessoas queriam poder me abraçar, poder estar comigo, e elas não podiam porque eu estava transmitindo a doença. Então foi muito difícil, porque eu sou muito de pessoas, eu estou sempre com muita gente. Então passar por isso só eu e a Ana Flávia naquele primeiro momento foi difícil. Mas depois que a gente foi colocando, né, assim, as pessoas a par do que estava acontecendo, e a gente foi colocando o Rogério em oração, e as pessoas foram esparramando a notícia, e assim, foi assim, um divisor de águas. Quando as pessoas ficaram sabendo, quando a gente tornou público o que a gente estava vivendo, e as correntes de oração que foram sendo montadas, né, para nos ajudar nisso, foi assim algo que realmente eu sentia Deus me carregando no colo. No primeiro dia, na verdade eu não tomei consciência de tudo, né? Porque a sedação deixa a gente meio louco ainda, a gente sonha muito, né? O que eu lembro é que a Kátia me acordou, né? Não sei se ela me acordou ou se eu acordei sozinho, né? E ela falou assim: nós estamos no hospital, nós estamos em Franca, você sabe quantos dias você ficou desacordado? Aí eu falei: vou chutar uns 5, né? Vou chutar para cima. Aí eu falei: acho que 5 dias. Aí ela falou: não, você ficou 28 dias em coma, né? E aí foi assim um primeiro baque, né? E uma coisa assim, né, que eu lembrei agora conversando, que a primeira coisa que o Rogério me falou, porque ele tentava falar as coisas e eu não entendia muito bem, mas teve uma coisa que ele teve muita sede de me falar e que eu entendesse, foi eu e você, ele ficava. Aí eu ficava repetindo, eu e você, ele fazia que era, assim, com a cabeça. Precisamos falar mais do que a gente sente. Foi a primeira coisa que o Rogério me falou quando ele chegou da UTI. Falei: meu Deus, o que o senhor quer falar comigo? Que eu e você precisamos falar mais? Ele falou: Ele falou assim: nós guardamos muita coisa. E ele me falou, e eu fiquei pensativo. Falei: bom, quando ele tiver consciência do que ele tá me falando, eu vou perguntar, né? E isso hoje faz todo sentido pra gente, porque realmente hoje a gente fala tudo, né, Rô? A gente guardava. Hoje a gente não guarda nada mais. Por causa dessa primeira frase quando ele saiu do UTI. E a outra coisa que também me mudou muito foi de poder ver, apesar da gente, a gente sabe, mas você nunca viu, né? Você crê pela fé, né? Mais ou menos assim. Mas de ver que a Kátia estava realmente disposta a ir comigo até o último momento, né? Então isso me deu uma força assim, dobrada. Eu falei: não, essa mulher é realmente um presente de Deus. Eu sabia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo, né? Que Deus me deu ela, né? Deus me deu essa companheira. Entender que o amor, ele não é só a paixão, né? Não é só o desejo. O amor é uma escolha também. E quando a gente decide estar junto com uma pessoa num casamento, a gente decidiu ir até as últimas consequências, né? Então, às vezes, por um detalhe, um defeito,
uma coisa mal feita, uma fala mal pensada, as pessoas põem tudo a perder, né? É um caminho longo, ele é difícil, não é fácil, mas é uma escolha que a gente fez de ser um só, né? E a gente achava que era, mas não era. E hoje a gente ainda sabe que tem um caminho longo a ser seguido, né? Mas a gente tem essa escolha firmada, a gente sabe que um vai apoiar o outro até o final, né? Até o final. E que a gente tá junto, a gente é um só corpo, o que Deus junta, nenhum homem pode separar, né? Te amo, viu? Também te amo.